Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa live das Cartas de Cristo. Sejam muito bem-vindos. Para você que está chegando agora, vamos pedir para você compartilhar nossa live. Se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like, tá? Como todo mundo sabe, hoje, sexta-feira, a gente vai ler as últimas 3 páginas da carta 3 de Cristo, tá? Mas antes, vamos começar fazendo uma oração bem rapidinha aqui, para a gente iniciar esse estudo, né? Já com a guia da consciência crística e também pedir ao Pai, né? O Pai Consciência Criativa, que ele nos guie nessa live. Gratidão, Pai, por mais essa live que nós estamos tendo hoje. Gratidão pelos nossos inscritos que estão nos acompanhando. Gratidão pela vida de cada um. Gratidão por todos aqueles que estão tendo acesso a esse conhecimento e pedimos também que essas palavras possam possam penetrar no nosso coração e na nossa consciência para que melhor nós possamos entender e que para isso também nós possamos usar o discernimento espiritual para que possamos entender as palavras de Cristo. Gratidão, Pai. Somos gratos, está feito. Assim é. Amém. Sim, Então, sem mais delongas, a gente já vai compartilhar a tela para a gente começar o nosso estudo aqui já. Vamos compartilhar aqui e lá, vamos nós. Ao mencionar que um deles me trairia, disse a Judas que saísse para fazer rapidamente o que tinha que fazer. Os discípulos despertaram, se perguntando se realmente aquela era a última ceia comigo. Havia muita angústia emocional, perguntas, inclusive recriminações por tê-los colocado em tal armadilha. Outra vez, perguntaram-se o que fariam de suas vidas depois que eu me fosse. Perguntavam-se qual seria em seu lugar na comunidade se eu fosse crucificado. As pessoas zombariam deles, queixavam-se. Ninguém voltaria a confiar no que dissesse. Profundamente entristecido pela resposta egoísta diante de minha situação, assegurei a eles que não tinham que temer por sua própria segurança. Deveriam abandonar-me e não haveria ligação entre eles e a minha crucificação. Sugeri que depois da minha morte se dispersassem e voltassem para a Galileia. Pedro comoveu-se profundamente e reagiu com violência, negando que algum dia me abandonaria. Mas, é claro, foi o que ele fez. Mesmo depois de todo o amor que tinha por meus companheiros e de tudo o que desejava obter para eles, naquele momento de minha própria necessidade, ainda encontrava total falta de compreensão, até resistência. Sua única preocupação era sobre o que poderia acontecer a eles. Não houve nenhuma palavra amável, oferecimento de ajuda ou angústia pela minha dura prova futura. Como era duro o coração humano, pensei. Quantos penosos séculos teriam que passar antes que a humanidade pudesse ir mais além de que sua própria dor e sofrimento para sentir talvez uma faísca de amor e compaixão para com os outros desafortunados que se encontrassem numa situação pior que a deles? Porém, ainda que profundamente decepcionado e mesmo machucado por suas reações egoístas, compreendi-os e procurei dar aos meus discípulos coragem para enfrentar o futuro. E assegurei que sempre estaria com eles, mesmo quando estivesse fora de suas vistas. A obra que eu tinha começado seria promovida desde o além. Não os deixaria sozinho. Conheceriam e sentiriam minha presença, e isso os consolaria.
Disse que se agarrassem à recordação do tempo em que eu tinha estado com eles. Alertei que haveria muitos que continuariam o caminho com o conhecimento que eu havia dado, mas que estranhos buscariam acrescentar a voz da tradição e da razão aos meus ensinamentos. Minhas palavras seriam tão distorcidas que finalmente já não revelariam a verdade original que eu havia trazido ao mundo. Quando disse que isso aconteceria, afligiram-se. Foram mesmo tomados pelo pânico. Fiquei aliviado ao ver que meus ensinamentos não tinham sido em vão apesar de tudo, que não tinham entrado em ouvidos totalmente surdos. Pediram-me que contasse mais, mas levantei as mãos e disse que isso era tudo que eu podia dizer. Nesse ponto, senti que havia dito tudo o que eu tinha querido dizer enquanto estava na terra, e que meu discurso aos homens havia sido cumprido. Tudo o que mais profundamente desejava era retirar-me ao silêncio e encontrar paz e conforto em meu contato com o Pai. Deixamos o salão e fomos andando até a Monte das Oliveiras, mas o estado de meus discípulos era de conflito interno, temor e dúvida. A maior deles foi embora para unir-se com suas famílias e amigos que estariam celebrando sua própria Páscoa. No jardim havia uma rocha especial cujo formato lembrava uma pequena caverna. Gostava de refugiar-me do vento dentro dela, de modo que ali me sentei e orei, buscando um caminho para a grande harmonia que já havia desfrutado no passado. Sabia que quando me movesse para sintonizar-me com o Pai Amor, meus temores se dissolveriam e estaria num estado de paz e de total e absoluta confiança. É isso aí. Agora a gente vai voltar aqui para a gente comentar um pouco sobre. Então Cristo ele deixou bem claro aqui que haveriam realmente distorções nas palavras dele, né? E que já não revelariam a verdade original que ele havia trazido, né? Como tudo a gente viu aqui, né? E ele pensou também como era duro o coração humano. Quantos penosos séculos teriam que passar antes que a humanidade pudesse ir além de sua própria dor e sofrimento para, para sentir talvez uma faísca de amor e compaixão para com os outros desafortunados que se encontrassem numa situação pior do que a deles, né? Então, quanto tempo, né, a gente passou tendo reações egoístas e coisas que eram somente pensadas para nós mesmos, nós somente pensando em nós mesmos, né? Então a gente agora está tendo uma oportunidade da gente se voltar para dentro de nós, para a gente poder viver essa nova era agora com a era de amor, com a era do todo, com a era da união. Então é isso que Cristo está dizendo. Quanto tempo a gente teve que aprender tudo que a gente aprendeu agora, para a gente poder agora começar na nossa evolução. E poder ter sido diferente? Talvez sim, talvez não. Esse plano que foi cumprido até agora foi a linha do tempo que a gente se encaminhou baseado em decisões que foram tomadas lá atrás. Lá na Atlântida, na Lemúria, na época do Egito, né? Todas aquelas manipulações que houveram nesse sentido. Então, é importante frisar que tudo que a gente passou foi algo que foi selecionado para que nós pudéssemos vivenciar isso, porque o dia que a gente ascensionar para o dia que a gente estiver na quinta dimensão, na verdade, que é o estado de consciência, a gente fala ascensionar, que é mudar o estado de consciência, né? Nós vamos passar a ajudar outros seres em outros orbes que também estão em evolução. E nós teremos a tarefa de
ajudar os outros seres a evoluir junto com a Federação da Luz, com a Aliança da Luz. E é isso, basicamente, que nós vamos ter que fazer. Nós passamos por um processo difícil de mudança, de aprendizado, aprendendo com os próprios erros, e agora a gente vai começar a passar essa experiência para os outros. Entenderam? Tanto aqui na Terra, como depois, quando vier o plano de ascensionar outros orbes, nós vamos ajudar também. E é isso. A gente tá em constante evolução, né? A gente tá aqui para aprender e também ajudar os outros. Eu acho isso muito interessante, por causa que à medida que a gente vai obtendo mais conhecimento, a gente tem a necessidade que o outro evolua junto com nós. Exatamente. É isso aí. E aqui na outra parte ele diz também: no jardim havia uma rocha especial, cujo formato lembrava uma pequena caverna. Gostava de refugiar-me do vento dentro dela, de modo que ali me sentei e orei, buscando um caminho para a grande harmonia que já havia desfrutado no passado. Sabia que quando me movesse para sintonizar-me com o Pai, amor, meus temores se dissolveriam. Eu estaria num estado de paz e absoluta confiança. Então, ou seja, Cristo, no momento em que ele sabia o destino que o aguardava, as suas próximas horas, Cristo ele sabia que quando ele se voltasse para o Pai, amor, os temores dele se dissolveriam. E ele entraria num estado de paz e absoluta e total confiança. Então é isso que nós temos que fazer. Isso também foi o que Cristo imprimiu como marca na cruz. É de total confiança e um estado de paz. Independentemente da situação que nós estamos passando, nós devemos ter confiança no Pai, ter confiança e amar a todos sem temor. Porque quando a gente se conecta com Deus, o verdadeiro Deus que o Cristo chamava de Pai, todos os nossos temores são dissolvidos. Nós entramos no estado de paz e autoconfiança e todas as nossas necessidades são supridas a partir desta confiança. Porque se o Pai nos criou e Ele está dentro de nós e em volta de todas as outras coisas que nos rodeiam, Deus ele sabe todas as necessidades que a gente vai ter e as necessidades que nós temos. Então, Deus já sabe como suprir essa necessidade. Só que nós temos que nos dar conta de que Deus está dentro de nós e não fora. Não buscar algo no externo, mas sim dentro de nós. Está tudo dentro de nós. E é isso que Cristo veio mostrar. Essa foi a grande marca também que ele imprimiu. Fora as outras que ele imprimiu também, do amor incondicional, do perdão, né, da autoconfiança, da paz, e dos momentos de caos, ele estava em paz, né, ele estava a ponto ali de ser preso e ser levado para ser crucificado, né. Qualquer outra pessoa que não tivesse o conhecimento que ele tinha, ia estar desesperado, correndo, chorando, sei lá, ia estar surtando. Mas ele não. Ele tinha o conhecimento que ele tinha e ele sim podia ter escolhido escapar daquilo. Só ele dar um comando e tudo ali se dissolveria. Nada daquilo ia acontecer. Ele poderia mudar a realidade dele. Só que ele resolveu passar por aquilo. Ele escolheu aquilo e ponto final. Entenderam? E é mais ou menos isso. Nós temos que confiar. Nós temos que estar num estado de paz e de absoluta confiança no Pai Amor. Aquele que o Cristo chamava de Pai. Confiar sem cessar no Pai. E temos que estar em estado de paz. Esse é um dos requisitos para que nós possamos aumentar as nossas vibrações. Através também da oração, da meditação, né? Tudo aquilo que nós temos que receber,
Nós vamos receber a grande parte das informações é por meditação e por oração. Porque como eu disse ontem, quem não viu a série que a gente está fazendo do Revelação Cósmica aqui no canal, e a história da Terra também, quem não viu, recomendo que veja. Porque a gente observa que todas as informações dos livros, informações da internet, até muitas canalizações são manipuladas com meias verdades para contar um monte de mentiras, que foi aquilo que eu falei. Então a gente tem que ter confiança no Pai, né, naquele que o Cristo chamava de Pai. Isso é muito importante, a autoconfiança, você sentir o Deus que está dentro de você e não buscar nada no externo, porque o externo muitas vezes pode ter algo mascarado ali com verdade para contar mentiras e aí você cai naquilo, cai naquele conto da carochinha e acha que aquilo é verdade. Mas na verdade é uma manipulação feita para te prender com baixas energias. Que foi também o que eu falei também ontem, a gente cuidar as coisas que a gente está vendo, né, na televisão, no YouTube, né, procurar sempre ver canais que estão propagando uma mensagem positiva, uma mensagem com um teor de amor, porque canais que propagam mensagens negativas, mensagens que deixam você com medo ou com alguma coisa assim, não são bons, porque isso não eleva a tua vibração, isso abaixa a tua vibração. Aqui no nosso canal, a gente sempre cuidou das canalizações, porque e de outros conteúdos que a gente passa também, porque não é qualquer conteúdo que a gente vai pegar e colocar no canal à torta direito. Tudo passa por uma análise antes, uma análise espiritual, que é o filtro espiritual, do discernimento espiritual, para que a gente possa levar para vocês o melhor conteúdo, que a gente possa entregar para vocês aquilo que vai somar coisas positivas na vida de vocês. Tem até a experiência que eu contei ontem da garrafa térmica que quebrou, com as 3 canalizações que a gente não fez. Então, pessoal, isso é muito importante. É muito importante a gente entender essas coisas, porque a partir daí a gente vai começar a entender o propósito da vinda de Cristo, o propósito do universo, a gente vai começar a entender essas informações. Porque Cristo, ele não veio aqui para morrer na cruz para salvar ninguém. Você entendeu? Porque ele veio para ensinar a física quântica, primeiramente, ensinar que esse vasto multiverso, esse universo, que é todo vibração, que é tudo onda, que tudo que a gente cria é da nossa consciência, as coisas positivas e negativas, somos nós que criamos, entendeu? Ele veio dizer que a nossa consciência, ela interfere na nossa criação, tanto negativa como positivamente. Entenderam? É isso que Cristo veio deixar para nós. Essa foi a mensagem que ele veio nos passar. E o que ele imprimiu na cruz não foi para salvar ninguém. Aquilo foi para ele imprimir uma marca de perdão, de amor, que nós temos que amar e perdoar a todos. E que em meio ao caos nós devemos estar confiantes naquele que ele chamava de Pai. É isso que nós temos que fazer. Vocês conseguem ter um vislumbre daquilo que eu estou entendendo, né? Então, é muito importante que vocês entendam o conteúdo da mensagem que Cristo veio passar. E temos que rapidamente retirar essa crença de que Cristo veio morrer na cruz para nos salvar por causa que nós somos pecadores, porque nós não somos pecadores, né? Cristo ele não veio morrer aqui para nos salvar. Ele veio aqui para imprimir uma marca, para ensinar um ensinamento que a gente tem que compreender para precipitar todas as coisas boas para o mundo todo, para que todos possam viver uma vida plena, com saúde, com opulência, com abundância, perdão, com tudo de melhor que o Pai veio nos proporcionar, né? Então é isso que a gente tem que ter em mente, né? Exatamente. Até porque a gente passou a vida inteira pensando que as coisas eram totalmente diferentes daquilo que a gente pensa agora. E
as coisas que a gente vem aprendendo, assim, as coisas que a gente descobre no dia a dia, os conhecimentos que a gente pergunta pro pai, são tantos que a gente tem que ter uma visão mais elevada. A gente tem que fazer a nossa limpeza interior para compreender tudo isso que está vindo para nós. Exatamente. É, aquele negócio que a gente sempre fala, tem que deixar o velho pra trás, se limpar de tudo isso e buscar as coisas novas, dar lugar às novas coisas, né? Exatamente. Pode falar. E não é porque, como a gente diz que a Bíblia ela foi Manipulada. manipulada, que ela não tem alguns pontos de relevância Exatamente, a nisso. gente não pode descredibilizar o livro todo, mas temos que ler com discernimento espiritual para sabermos o que é e o que não é. Nós não devemos Exatamente. descredibilizar o livro todo, mas devemos ler com discernimento espiritual. Isso é muito importante. E é por isso a importância da meditação. Isso aí. Por causa... Desculpa. Por causa que na meditação a gente consegue buscar tudo que a gente quer, todas as verdades que a gente quer saber, quer encontrar, a gente consegue pela meditação. Exatamente. A Jaci Cruz aqui, ó, comentou, tá ouvindo as cartas de Cristo no YouTube. Vou acompanhar seus vídeos também. Gratidão, vamos Gratidão, apoiar o Jaci. canal. Sim, a Gília comentou boa noite a todos. Boa Lívia noite. comentou olá, seres de luz. E a Meire comentou, ó, Jaci, o bom deste canal é que o Luiz e a Camila comentam o capítulo e às vezes tirando algumas dúvidas que podem vir à tona. Exatamente. Exatamente. Aqui é exatamente esse o boa noite. Boa Esse aqui é noite. exatamente o nosso propósito, né? Não é somente ler as cartas e ficar por isso mesmo. A gente lê, comenta, dá o nosso parecer sobre as cartas, aquilo que a gente entendeu, aquilo que a gente estudou sobre as cartas, né? Isso é muito importante. A nossa visão das cartas, tá, pessoal? É. Que não quer dizer que seja a visão de cada um. É a nossa Exatamente. visão em relação às cartas de Cristo. Cada um tem uma visão, né? Então a minha visão é uma, a dela é outra, a de vocês podem ser outras, mas as nossas informações, elas se completam, elas se somam. Nunca é, não, porque o fulano falou é verdade, não. É aquele negócio que eu disse ontem. A gente tem que parar de todas as informações que chegam para nós através de livros, de YouTube, da mídia ou de qualquer outra coisa. A gente tem que parar de pegar isso como verdade. A gente tem que meditar, orar e estudar para que nós possamos saber o que é verdade ou não através do discernimento espiritual, tá? Gratidão. Já se comentou, vocês são super jovens e estão espiritualizados. Muito bom isso. Gratidão, Jaci. Gratidão. Leila Bassani comentou: boa noite, muito verdadeiro e necessário conhecer para ter consciência crística. Boa Exatamente. noite, Leila. Já comentou de novo. Luiz Camila, boa noite. Seres humanos lindos. Gratidão, minha querida. Gratidão. Então, sem mais delongas, vou compartilhar a tela de novo para a gente continuar o nosso estudo. Daqui, ó. À medida que senti o poder do amor entrar em mim e tomar posse de minha consciência humana, e assim também a força para suportar o que viria sobre mim tomou conta do meu coração. Seria capaz de permanecer dentro do amor e dar amor aos outros até o fim. E assim foi. Nem sequer tentarei voltar a entrar no estado do julgamento e da crucificação. Isso não tem importância. Quando finalmente morri na cruz e meu espírito retirou-se de meu corpo torturado, fui elevado dentro de uma luz radiante e indescritível. Fui envolvido no calor e no consolo do amor, tal como nunca antes tinha experimentado. Tinha uma sensação de envolvente louvor,
uma poderosa certeza de ter feito um bom trabalho, de êxtase na força universal para continuar a obra e de uma alegria e encantamento que está muito além de qualquer coisa que a condição terrena possa conhecer. Entrei numa nova e maravilhosamente bela forma de viver, mas permaneci descendente em consciência para manter-me em contato com as pessoas que tinha deixado para trás. Pude mostrar-me àqueles que eram suficientemente sensíveis para ver-me. No entanto, a história de que Tomás supostamente colocou os dedos em minhas feridas é um disparate. Meus discípulos não sabiam que eu tinha combinado secretamente com José de Arimateia. Arimateia que, depois de minha morte, ele levasse meu corpo para o seu próprio túmulo, ainda sem uso, onde então seria ungido segundo o costume, antes do pôr do sol. Depois, quando a noite chegasse e todos em Jerusalém estivessem cumprido o sabate, ele, ajudado por 2 serviçais de confiança a cavalo, levaria o meu corpo, às escondidas durante a noite e por caminhos ocultos durante o dia, a uma montanha nos arredores de Nazaré, na Galileia. Ali, segundo minhas instruções e ajudado por minha família, encontraria uma pequena gruta oculta que tinha me dado refúgio das tormentas e das pessoas quando eu era um jovem infeliz e rebelde. Em disputa com o mundo todo, José prometeu-me que encontraria a gruta seguindo um mapa que eu havia dado a ele e que me deixaria ali, depois de mais um embalsamento. Embalsamamento. Depois reconstruiria a pequena entrada para escondê-la totalmente dos possíveis intrusos. Ali, meu corpo descansou livre de incômodos. Foi dito que meu corpo ressuscitou dos mortos. Que absurda história inventada pelas mentes daqueles que não sabiam como explicar satisfatoriamente minha morte na cruz como um malfeitor. Por que eu teria necessidade de um corpo terreno para continuar a existência na outra dimensão? Como este mito ridículo pode persistir até o século XXI? Isto dá a medida da falta de compreensão dos cristãos. O fato de, até hoje, terem aceitado cegamente tal dogma. Pense nisso com cuidado. Tendo sido liberado de um corpo terreno e tendo vivido a experiência de êxtase e de glorioso encantamento que é a passagem a uma dimensão superior da consciência universal, por que eu iria querer voltar à dimensão terrena e entrar em meu corpo outra vez? Que utilidade isso teria para mim em seu mundo e no meu? Enquanto a substância física de meu corpo durante a vida na Terra poderia ser espiritualizada quando estivesse perfeitamente harmonizada com o Pai Consciência Amorosa. Meu corpo não seria um transtorno e impedimento para minhas viagens posteriores nos reinos espirituais superiores? As coisas visíveis não são mais do que uma manifestação das frequências vibratórias específicas na consciência, que produzem um cintilar de minúsculas partículas, criando um aspecto de matéria sólida. Cada substância visível possui sua própria frequência vibratória única.
uma mudança na taxa de vibrações produz uma alteração na aparência da matéria. Quando as energias da consciência mudam, também mudam as aparências da matéria. Exatamente. Agora, vocês viram que Cristo falou que ele não voltou pro corpo, né? Vocês puderam ver ali que ele não voltou para o corpo, né? Ele disse aqui, ó: meus discípulos não sabiam que eu tinha combinado secretamente com José de Arimateia que depois de minha morte ele levasse meu corpo para o seu próprio túmulo ainda sem oso, onde então seria ungido segundo o costume, antes do pôr do sol, né? Ah, e, e aí ele foi ajudado por 2 serviçais de confiança, né? A cavalo levaria o corpo de Cristo às escondidas durante a noite e por caminhos ocultos durante o dia, né? E a montanha dos arredores de Nazaré, na Galileia. Ali, seguindo minhas instruções e ajudado por uma família, pela família de Cristo, né? Encontraria uma pequena gruta oculta que tinha me dado refúgio das tormentas e das pessoas, né? Quando ele era mais jovem, infeliz e rebelde, em disputa com o mundo todo. Foi dito, né, que ele ressuscitou dos mortos, né? E ele mesmo disse que a absurda história inventada pelas mentes daqueles que não sabiam como explicar satisfatoriamente minha morte na cruz como um malfeitor. Aí ele diz aqui, ó: por que eu teria necessidade de um corpo terreno para continuar a existência na outra dimensão? Como este mito ridículo pôde persistir até o século XXI? Isso dá a medida da falta de compreensão dos cristãos, o fato de até hoje terem aceitado cegamente tal dogma. Ou seja, a gente Caraca. pode ver mais uma manipulação. Por quê? Para não falar que Cristo ele foi um malfeitor, entre aspas, né? O que ele fez na igreja lá de quebrar todas as coisas lá, dos animais que eram oferecidos vendidos para ser oferecidos a sacrifício, que a gente falou na live passada. E aí ele diz aqui, ó: isso foi uma história inventada por pessoas que não sabiam como explicar a morte dele na cruz como um malfeitor. Aí diz aqui, ó: como este mito ridículo pôde persistir até o século XXI? Isso dá a medida da falta de compreensão dos cristãos, o fato de até hoje terem aceitado cegamente tal dogma. Ou seja, né? Tapa. Exatamente. Então, tudo, vocês verem que é tudo manipulação. E isso dá uma falta de compreensão às pessoas. Então, se a gente não tivesse se a gente não tivesse tendo contato com as cartas de Cristo hoje, a gente não estaria sabendo do que realmente aconteceu. E para nós, até hoje, ele tinha Ele ressuscitado dos mortos. No corpo físico dele. Exatamente, faz total sentido o que ele diz aqui, né? Por que, que ele estava em outra dimensão mais elevada? Por que, que ele queria voltar para o corpo físico? Para voltar a sentir as coisas do corpo físico. Não faz sentido. Né? Aí diz aqui, ó: por que eu teria necessidade de um corpo terreno para continuar a existência na outra dimensão? Como esse mito ridículo pode persistir até o século XXI. Exatamente, né? Aí diz aqui, ó: pense nisso com cuidado. Tendo sido liberado de um corpo terreno e tendo vivido a experiência de êxtase e de glorioso encantamento que é a passagem a uma dimensão superior da consciência universal, por que eu iria querer voltar à dimensão terrena e entrar em meu corpo outra vez? Que utilidade isso teria para mim em seu mundo e no meu? Enquanto a substância física de meu corpo durante a vida terrena poderia ser espiritualizada quando estivesse perfeitamente harmonizada com o Pai, consciência amorosa. Meu corpo não seria um transtorno e impedimento para as minhas viagens posteriores nos reinos espirituais superiores, né? Aí diz aqui, ó: as coisas visíveis não são mais do que uma manifestação das frequências vibratórias específicas da consciência, que produzem o cintilar de minúsculas partículas, criando um aspecto de matéria sólida. Cada substância visível possui sua própria frequência vibratória única. Uma mudança na taxa de vibrações produz uma alteração na aparência da matéria. Quando as energias da consciência mudam,
também mudam as aparências da matéria. Então, ou seja, dizendo aqui que quando o nosso nível de consciência muda, né, muda também a frequência vibratória da matéria. Diz aqui, ó. As frequências vibratórias específicas na consciência que produzem o cintilar das minúsculas partículas criam um aspecto de matéria sólida. Cada substância visível possui sua própria frequência vibratória única. Uma mudança nas taxas de vibrações produz uma alteração na aparência da matéria. Quando as energias da consciência mudam, também mudam as aparências da matéria. Ou seja, quando você muda o seu nível de consciência, as aparências da matéria também mudam. Por quê? Porque você muda a vibração das partículas da matéria. Ou seja, o que é possível você precipitar alguma coisa. Você tem desejo de ter algo, você consegue trazer esse algo para sua vida. Entenderam? É assim que funciona. Pode falar, amor. E a Mary comentou aqui, olha, sempre questionei essa ressurreição do corpo, mas como aprendemos a respeitar tudo o que a Bíblia diz, né? Essa dúvida sempre ficou me perseguindo. Agora Cristo nos diz a verdade acontecida. Verdade. Cartas de Cristo são lindas e quânticas, exatamente, verdade. Um corpo carnal já não era mais viável no mundo espiritual. Manuel aí, ó, meu querido, boa noite, estou aqui novamente, Manuel do Ceará. Abraço para todos vocês. Então, vocês podem ver que Cristo ele mesmo disse que ele não ressuscitou. Nossa, isso foi um tapa, né? Porque isso aqui as pessoas até hoje em dia acham que Jesus ressuscitou num corpo físico. Exatamente, ele combinou secretamente para levar o corpo dele para outro lugar. E as pessoas, como não sabiam explicar o porquê Cristo tinha morrido, né? Aí foi inventada a história lá, possivelmente a história do Crucifique Jesus e Solte Barrabás também foi uma história inventada, né? Com certeza. Pode falar. Tem muita coisa ainda que eu acho que a gente vai descobrir nessas cartas de Cristo, por causa que se a gente pensou até hoje, até esse momento que a gente estava lendo essa carta, Jesus falou ali que ele não ressuscitou no corpo físico. Isso... Sério, eu tô chocada, gente, por causa que até hoje eu tava pensando que realmente Cristo tinha ressuscitado no corpo físico dele. Exatamente. Eu tô muito chocada com isso. Aí remete àquilo que eu falei na live passada. O que a gente sabe, ou o que acha que sabe, é a ponta da ponta da ponta da ponta da ponta multiplicado 1 zilhão, 1 quadrilhão, 1 octilhão de vezes da ponta da ponta da ponta da ponta, mais 1 zilhão de vezes da ponta do iceberg. Ou seja, o que a gente sabe é microscopicamente aumentado 1 zilhão de vezes. A gente não sabe praticamente de nada. Porque a gente só acreditou na história que alguém contou pro fulano, que contou pro ciclano, que contou pro outro ciclano. Que tá na Bíblia, que é para ser um livro sagrado de verdades que não podem ser contestadas. Tecnicamente, até agora, né? Então, assim, a gente tem que se questionar de tudo, exatamente. Temos que se questionar. Não podemos mais ficar naquela de que isso é inquestionável, porque não é. Tudo sim é questionável. Nós temos que nos questionar, porque quando você se questiona, você abre possibilidade para essa pergunta ser respondida. E quando você tem uma questão a ser resolvida, entre em contato direto com o Pai, com o Eu Sou. Gente, visão mais elevada é necessário até para isso que a gente acabou de ler. Exatamente. A Giânia comentou ali, a nossa humanidade vai surtar quando souber de toda a verdade. Exatamente. E na revelação cósmica dos reacts que eu tô fazendo, a aliança positiva já tem um plano estabelecido para trazer essas verdades à tona, mas vai ser aos poucos, tá? A Mary comentou,
Gratidão imensa a Cristo por ter nos enviado essas cartas para nos elucidar essas brechas que ficam na nossa mente. Gratidão a vocês por expor as cartas ao público. A gente que agradece, Mary. Pois é, Camila, eu também estou achando que Cristo tinha ressuscitado. Muitas coisas encobertas e inventadas. Exatamente. Tudo foi inventado porque quanto mais eles manipularem, quanto mais eles passarem, quanto mais eles ilustrarem a figura, quanto mais coisas eles inventarem para ilustrarem a figura, mais fica fácil das pessoas acreditarem. E menos elas questionam. Exatamente. Até porque se a pessoa chegar nesse ponto da carta de Cristo, lê, se depara com isso, ela não vai aceitar, porque a verdade dela é outra. Exatamente. Porque o que ela leu não tem absolutamente nada a ver com o que ela leu aqui nas cartas de Cristo. Ela vai se deparar com uma coisa que vai contra a verdade dela. Exatamente. E por isso que a gente necessita urgentemente de uma visão mais elevada. Por causa que quem não tiver preparado não vai aceitar essas coisas que tá para se revelar para nós. Assim, coisas que nem eu e o Luiz a gente sabe. Sim, pois é. São coisas que a gente nem tem noção. O Obras perguntou quantas cartas são. São 9, né, amor? Mas tem Sim, mais. Tem 9 e mais 17 cartas complementares. Exato. E tem livro sim, tá, ô Ambles? Você consegue encontrar isso no Amazon e também no Mercado Livre. O nome é As Cartas de Cristo. É, só procurar no Google, Cartas de Cristo Livro, você vai encontrar para poder comprar, tá? Tem mais um comentário ali. Sim, a Jânia comentou: o que eu mais me questiono é a fase de Jesus adolescente, jovem, porque só falam dele quando nasce e quando morre. Jânia, nas primeiras lives que a gente fez, da carta 1 e 2, Cristo deixa bem claro como ele era. Ele foi uma criança como todos nós. Foi um jovem como todos nós. Um humano como todos nós. Um humano que teve dificuldades foi rebelde. Na parte da infância dele, na juventude, ele foi rebelde, como cada um de nós, a gente foi. A gente teve nossas dificuldades, nossas crenças, ele também teve. Então, ele... Por isso que ocultaram essa parte da vida dele, por causa que a Bíblia, ela quer mostrar para todo mundo que Jesus, ele nasceu uma criança santa, que ele não teve pecado, que ele não fez nada de errado. Justamente para nos afastar dele. Exatamente. Para fazer com que ele fosse um ser divino e nós não fôssemos nada, entendeu? Para, como é que se diz? Para aplacar a parte de Deus em nós, o nosso Cristo interno. Foi exatamente por isso. Então, ali fala perfeitamente bem sobre a adolescência dele e a infância dele nas cartas de Cristo. Gratidão, Jânia. Eu recomendo que você veja as outras lives desde o começo, desde a primeira, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá compartilhar a tela de novo, porque agora Cristo vai falar sobre como ele se encontrava com os discípulos dele aqui, ó. Quer que eu leia? Pode ler. Portanto, era possível que eu me concentrasse, e abaixasse as frequências de minha consciência a tal ponto que minha forma se tornasse visível ao olho humano. Podia retornar aos meus discípulos e ser visto por eles. E assim eu fiz. Amava-os mais do que nunca, e devia a eles tanto consolo e apoio quanto era capaz de dar depois de minha morte. Além disso, era necessário dirigir meu próprio poder dentro de suas mentes com o fim de dar a eles o ímpeto e a coragem para continuar a obra que eu havia começado. Porém, quero que você saiba que a consciência individualizada que tem ascendido em frequências vibratórias até os portais da dimensão criativa universal transforma-se em luz individualizada. Uma consciência individualizada que não necessita de um corpo para expressar
e desfrutar de tudo o que a consciência gloriosa possa conceber nos reinos espirituais mais altos. É um supremo estado de ser e de encantamento sem nenhuma das necessidades, desejos ou impulsos experimentados por aqueles que não tenham ido mais alto e além do ego. Enquanto você vive na Terra, sua mente permanece ancorada em certos padrões de frequências vibratórias, presa num corpo que tem suas próprias necessidades. Se a sua consciência verdadeiramente se elevasse para mais além desses padrões, seu ser terreno desapareceria. Quando eu estava preso num corpo, também estava em grande medida confinado a estes padrões de frequências vibratórias e de consciência. E mais, a imaginação sozinha não pode elevar-se além de suas experiências passadas e, portanto, você está confinado ao seu passado, que você projeta para o seu futuro. Contudo, pouco a pouco você será guiado por aquelas mentes que são suficientemente sensíveis para entrar nas dimensões espirituais mais elevadas e que podem mover-se mais além dos seus atuais limites de consciência. Elas registrarão para você essas maravilhosas experiências e estados do ser mais além dos seus, aos quais você mesmo poderá aspirar. Deste modo, você irá adiante em níveis ou passos de desenvolvimento espiritual. Cada passo traz a você uma visão mais elevada do que pode ser alcançado e, a partir dessa visão, você formula uma nova meta. Com esta meta sempre presente, você trabalha para purificar-se da influência contaminadora dos impulsos da ligação ou rejeição da existência terrena. Passo a passo, você transcende o seu ego. Quando transcende o seu ego e ele morre dentro de sua consciência, você está plenamente vivo no Pai Consciência Amorosa e encontra a realidade do reino dos céus em sua vida, em si mesmo e ao seu redor. Para permitir que você alcançasse esses picos de amor, alegria, harmonia e êxtase, eu vivi, trabalhei e morri na Palestina e vim agora a você nessas cartas. Não permita que o meu trabalho seja em vão nessa segunda vez. À medida que ler essas páginas, busque, medite e ore para receber inspiração. Chegará a sentir a resposta do Pai e se escutar cada dia com atenção, ouvirá a voz do Pai. Esta voz está sempre com você. Retire as barreiras criadas por sua própria vontade. Abra-se para receber a força, o poder, a inspiração e o amor diretamente do Pai Consciência Amorosa. Leia e releia estas cartas para que possam ser finalmente absorvidas em sua consciência. Enquanto você o fizer, estará viajando rumo à luz e irradiará luz para os demais. Tal luz não é luz como a da eletricidade, mas sim da mesma natureza da consciência universal que descrevi para você em minha carta 1. Portanto, enquanto irradiar a luz, irradiará o amor incondicional. Você promoverá o crescimento e o desenvolvimento espiritual de qualquer outro ser vivo. Desejará alimentar e nutrir. Trabalhará para promover proteção, cura e educação. Você desejará ajudar no estabelecimento da lei e ordem amorosa na qual todos poderão viver a harmonia, com sucesso e com prosperidade. Você entrará no reino dos céus. Ao mesmo tempo, não se iluda. Enquanto são dados os passos para apresentar essas cartas ao mundo exterior, haverá exatamente as mesmas recriminações, a mesma condenação, os mesmos falatórios de Satanás, do diabo, como houve quando ensinei na Palestina. Ânimo, reze para ter coragem. Aqueles que suportarem até o final se elevarão por cima da confusão e da violência e descansarão na paz e na alegria do reino. Olha que coisa maravilhosa! Cristo, ele se concentrava, abaixava a sua frequência da consciência de tal ponto que ele conseguia fazer uma forma física visível ao olho dos discípulos dele.
para que ele podia ser visto por eles. Então, ou seja, ressuscitou zero. Ele conseguia abaixar a frequência, se concentrar, que ele conseguia ter forma visível ao olho humano. De repente, é assim que acontece, enquanto, tipo, muitas pessoas, elas relatam ver espíritos. E deve ser isso que acontece para as pessoas conseguirem ver os espíritos. Exatamente. Tem pessoa Ou que tem mais talvez sensibilidade também para ver esses espíritos. Ou seja, não basta que o espírito somente queira ser visto, né? Você tem que estar também numa frequência vibratória igual a dele também, né? Então, por que Cristo fez aquele partir do pão, o cálice, né? Algumas coisas para fazer o quê? Imprimir padrões mentais nas pessoas, dos discípulos, para que eles se recordassem de Cristo e assim facilitasse com que eles vessem também Cristo, né? Então, ou seja, os discípulos tinham ali a promessa de que eles que Cristo não deixaria eles sós, né? Que Cristo os consolaria, né? Então isso, eles viviam como é que diz, com esse desejo e com isso imprimido na consciência deles, de que Cristo vai nos consolar, Cristo está conosco. Então, quando Cristo se concentrava, abaixava sua consciência e criava lá uma forma física para que pudesse ser visto pelo olho humano, ele entrava na frequência que os discípulos estavam ressonando. E aí era possível ver Jesus. Entenderam? Então, também por má interpretação de como funciona as partículas, as outras dimensões, o estado de consciência e tudo mais que existe, foi falado que Cristo ressuscitou. E também para não explicar como que ele morreu, por que ele foi crucificado. Entenderam? Justamente por isso. exatamente para a gente não obter o conhecimento que a gente está obtendo Exatamente. no agora. Isso aí. E Cristo ele também diz aqui, ó. Olha só o que ele diz aqui. Deixa eu só ver aqui. Aqui, ó. Leia e releia estas cartas para que possam ser finalmente absorvidas em sua consciência. Enquanto você o fizer, estará viajando rumo à luz e irradiará a luz para os demais. Ou seja, enquanto a gente estiver rumo à luz, nós vamos irradiar luz para os demais. Ele diz aqui, ó, tal luz não é luz como a eletricidade, mas sim da mesma natureza da consciência universal que descrevi para você na carta 1. Portanto, enquanto irradiar a luz, irradiará o amor incondicional. Você promoverá o crescimento e o desenvolvimento espiritual de qualquer outro ser vivo. Ou seja, quando você estudar as cartas e absorver realmente tudo que está nessas cartas, você vai irradiar tal luz que você vai proporcionar o seu desenvolvimento espiritual, tanto seu como os que estarão ao seu redor. Tanto a luz quanto o amor incondicional. Então, ou seja, você vai evoluir e vai evoluir as pessoas ao seu redor. Desejará alimentar e nutrir. Trabalhará para promover proteção, cura e educação, que era o que Cristo fazia. Promover proteção, cura e educação. Você desejará ajudar no estabelecimento da lei e ordem amorosa na qual todos poderão viver em harmonia, com sucesso e prosperidade. Você estará no reino dos céus. Isso Ao aí. mesmo tempo, não se luta, enquanto são dados os passos para apresentar estas cartas ao mundo exterior. Haverá exatamente as mesmas recriminações, a mesma condenação, os mesmos falatórios de Satanás, do diabo, como houve quando eu ensinei na Palestina. ou seja, Ele diz aqui, ó, ânimo, reze para ter coragem. Aqueles que suportarem até o fim se elevarão por cima da confusão e da violência e descansarão na paz e na alegria do reino. Ou seja,
Por que que a gente não deve se incomodar quando alguém discriminar as cartas de Cristo, condenar, falar que isso é coisa de Satanás, é do diabo, como que pode isso aqui? Entenderam? Porque Cristo já deixa claro aqui, e deixa claro na primeira carta também, que quem receber as cartas são 3 tipos de pessoa. Aqueles que vão estar preparados para receber as cartas com amor, os que não vão receber porque não estão preparados, e os que vão rejeitar isso aqui e ainda vão sair falando mal. Falando que é coisa do diabo, de Satanás. Porque o diabo e o Satanás nem existem. São figuras manipuladas Da que nossa foram mente. criadas para nos manipular e nos manter no medo, para assim a religião, a ciência e tudo mais conseguir nos manipular. É assim Entenderam? que eles nos manipulam por causa do bichinho. Exatamente. E é assim que nós vamos vencer. Orando, rezando, pedindo para Deus força e ânimo para que nós continuemos a nossa missão. E nós aqui neste canal vamos continuar essa missão independentemente do que digam, do que falem, tá? A gente vai continuar com esse estudo maravilhoso e não vamos parar esse estudo até a gente finalizar até a última carta complementar. Vamos fazer A gente até vai a fazer última até carta o final. complementar. Até a última carta. E depois a gente vai fazer uma live só para perguntas e respostas das cartas de Cristo. Exatamente. Para ninguém ficar com dúvida. Nada, nada, nada. É isso Pra aí. gente poder tirar todas as dúvidas de todo mundo, até as nossas dúvidas. Exatamente, é isso aí. Por causa que a dúvida de um pode ser a dúvida de outro e também pode ser a nossa dúvida. Às vezes as pessoas não perguntam porque tem vergonha, ou porque pode ser que a pergunta vai ser besta, mas tem que perguntar, porque a dúvida de um pode ser a dúvida do outro. Eu acho E que todas as dúvidas e questionamentos devem ser respondidos para que não fiquem sem a resposta. eu acho que, na verdade, nenhuma pergunta é besta. Por causa que, se tu considerar que tudo que a gente aprendeu na escola, nada do que a gente aprendeu na escola é verdade, Foi tudo manipulação também. foi tudo manipulação. Então, não tem como uma pergunta que a gente faça aqui sobre as cartas de Cristo seja besta, seja inútil. Exatamente. Vai ser útil para cada um de nós. Vai ser útil para todo mundo, na verdade, porque às vezes alguém pode ter uma dúvida e essa dúvida que a pessoa mandou, a gente vai falar da dúvida, vai responder, vamos entrar no assunto, a gente pode acabar tomando rumo para responder uma dúvida que alguém já ia perguntar. É por isso que existe o grupo de estudos, para que todo mundo tire suas dúvidas. Como a gente diz, eu e a Camila, nós não somos gurus. A gente está aqui também, todos nós aprendendo e ensinando todo mundo junto. Exatamente, até porque até hoje, antes da gente ler a parte final das cartas de Cristo, a terceira carta, a gente achava que que Cristo tinha sido ressuscitado no corpo físico dele. E ele tá falando com palavras enormes que ele não ressuscitou. Que ele simplesmente ele se concentrava e abaixava o padrão de consciência dele até ele conseguir fazer com que os discípulos dele vissem ele. Aí já se comentou, ó, Luiz e Camila, estamos na transição planetária, vamos adentrar a quinta dimensão, 5D. É sempre bom nos prepararmos de todas as formas possíveis. Exatamente, Jazi. Sim. Temos que nos preparar de todas as formas, mas a preparação vem da onde? De Deus, que está dentro de nós também. Limpeza interna. Exatamente, essa é a maior preparação. É limpeza interna, se limpar, se perdoar, deixar as coisas fluírem, e aí a gente entrar para dentro de nós e a gente fazer aquela reforma interior e reconhecer que Deus e Cristo estão dentro de nós. Quando se fala no retorno de Cristo, ou que Cristo vai voltar, ele vai voltar dentro de nós, ele vai
despertar dentro de nós, nosso Cristo interno. Porque você viu que Cristo já diz que para ele não tem como ele voltar para essa dimensão novamente. Ele vai voltar aqui para fazer o quê? Entenderam? Se somos nós que temos que ir até eles, alcançar os padrões mais altos, as vibrações mais altas. Ele mesmo disse, o que eu, na onde eu tô, no reino dos céus que eu tô, na glória que eu tô, por que eu vou querer voltar para um corpo físico? Ele mesmo disse. E eu não tenho noção de como que deve ser, mas acredito que deve ser muito glorioso viver numa dimensão mais elevada. E é isso que eu quero para mim e para todos nós. Nós vamos ascensionar para 5D, vamos passar para 5D e assim vamos sucessivamente crescendo. É isso que eu desejo para todos nós, para a humanidade como um todo. Por isso que, independentemente se alguém vem aqui para falar mal das cartas de Cristo, ou para fazer uma pergunta, ou para estudar junto com a gente, vamos continuar com esse trabalho sem, sem hesitar um segundo. Não vamos parar com esse trabalho de maneira alguma, porque a gente tem compromisso com a verdade. Às vezes, a gente, no dia da live, a gente fica mal por alguma razão. Mas a gente sempre dá um jeito de sei lá, se recuperar, entendeu? Por causa que a gente também tá evoluindo, a gente tem as nossas fraquezas ainda. Claro. A gente tem, às vezes, ataques aqui de rinite. Eu e o Luiz, a gente tá se recuperando da rinite, né? Que a gente não tá... Eu mais ainda, porque eu usava aquele sorinho para desentupir o nariz, então pra mim tá sendo uma readaptação. Então por isso que às vezes nos vídeos e nas lives eu tô com o nariz meio trancado. Mas já estão me passando algumas receitinhas aí caseiras que são muito boas, eu vou fazer para melhorar. Mas, independentemente do que aconteça, a gente vai continuar com o nosso estudo, porque a gente tem compromisso com isso. E nós sabemos que a presença de Deus em nós é muito maior do que qualquer outra coisa externa. Então, a gente vai continuar firme e forte nesta caminhada, que é uma caminhada que só vai nos levar para cima, para as mais altas vibrações. Exatamente. A gente vai sempre estar aqui com vocês, tirando as dúvidas de vocês. E sempre evoluindo com cada um de vocês também, por causa que a gente aprende com cada um. Exatamente, a gente já se falou, Jesus fez a missão dele lindamente, agora somos cada um de nós para a evolução. Exatamente, é isso aí, agora cada um de nós vamos ter que evoluir, né? Talvez, e não suportando tudo que Cristo suportou, mas algumas coisas a gente passa por isso para que nós possamos entender aquilo que Cristo veio passar. Do amor incondicional, do amar a todos como a si mesmo, né, de fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que fizessem para nós. E tudo isso. Aí essa marca de amor que Cristo deixou, a gente vai ter que agora seguir. Para a gente conseguir elevar também nossos padrões vibracionais através disso. Pode falar. Estamos com vocês juntos e fortes. Isso aí, vamos nessa. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe a todos. Luz e paz para todos. Gratidão, parabéns aos dois, melhoras. Gratidão, minha querida. Gratidão por tudo. Então, pessoal, a gente já falou bastante. A gente terminou a carta 3 agora, neste momento, tá? Semana que vem vamos começar com a carta 4, tá? Eu vou mandar a carta 4 no grupo e também vamos colocar lá no Google Drive para que vocês baixem a carta em PDF e possam estudar também, tá? Então, por hoje é só, a gente vai ficando por aqui. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui conosco agora, tá? Gratidão a todos vocês que deixam o seu comentário, deixam o seu like, compartilha, que se não é inscrito se inscreva, tá? Vamos fazer uma oração pra gente encerrar agora a live, pra gente poder encerrar com chave de ouro e pra gente ancorar a energia de Cristo, a energia de Deus em nossas vidas, tá? Pai, gratidão por essa live maravilhosa que nós tivemos agora. Gratidão pelas lindas revelações que nós tivemos nas cartas de Cristo. Gratidão por cada pessoa que esteve presente nessa live deixando o seu comentário. Gratidão
por Cristo ter voltado em consciência para nos deixar mais essas mensagens lindas dessas cartas para que nós possamos aprender novamente a verdadeira verdade que ele veio nos ensinar. Gratidão, Pai, por termos acesso a todo este conhecimento e vamos pedir discernimento espiritual para que possamos discernir todas as coisas que que passar por nós deste dia em diante. Pedimos que esse filtro espiritual seja ativo no nosso campo vibratório, na nossa consciência, no nosso coração e nos nossos olhos, para que nós possamos filtrar tudo aquilo que passar por nós, para que a gente possa sim saber se algo é positivo ou se é negativo, se algo quer nos fazer bem ou nos fazer mal. Pai, te pedimos isso com total gratidão, com total facilidade, alegria e glória. Nós somos muito gratos por saber que tu está dentro de nós, em todas as coisas ao nosso redor, operando através de nós, por nós e para nós. Que coisa linda que nós temos nesse momento de saber que tu, Pai, está dentro de nós. Nós não estamos orando para algo externo, mas para o nosso interno, falando com tu, Pai, que está dentro de nós. Gratidão, Pai. Somos gratos pela vida que nos deste. Somos gratos pela tecnologia que nós temos que possibilita esse contato nosso com os inscritos, de levar essas cartas ao YouTube para que quem receber veja essas cartas. Gratidão, Pai. Gratidão. Somos gratos. Assim é, está feito. Amém. Está feito. Amém. Então, pessoal, gratidão por vocês estarem aqui, tá? Gratidão. Semana que vem a gente vai voltar com as cartas de Cristo às 19h30. Quer falar mais alguma coisa antes de gente encerrar? Pessoal, é isso. E a gente vai estar aqui semana que vem, no horário normal, tá? Boa noite, Carlos Lemes. Boa noite, acabou de chegar, né? Daqui a pouco ele vai lá ver de novo a live, tá bom? Gratidão, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Já se comentou, Luiz e Camila, boa noite. Bênção sobre bênção para vocês. Amém. Para cada um que acompanha a nova era. Gratidão, minha querida. Gratidão. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. E que Deus possa suprir tudo aquilo que vocês tiverem de necessidade. Gratidão, meus queridos. Gratidão. Até a próxima live semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.